E aí pessoal, beleza? Olha, estamos na metade do anime de Bottom DX, o episódio 26 foi ao ar no Japão nesse sábado passado e claro, às 9h45 da noite foi disponibilizado no canal oficial da Takara Tomy e da Korokoro no YouTube. Foi muito legal assistir esse episódio e confesso pra vocês que já tava na hora de acontecer algo tão bombástico assim e foi muito legal acompanhar esse processo todo e eu queria deixar aqui algumas opiniões registradas a respeito desses acontecimentos do episódio e também, é claro, algumas expectativas para o futuro do anime, para o futuro da própria franquia, dos lançamentos que estão por vir. Acho que vai ser uma discussão bem legal pra gente trocar uma ideia rapidinho sobre Bottom DX. Então vamos nessa. Já vamos começar falando do que aconteceu aí nesse episódio 26. A gente teve a quebra do Kalamaru DX e isso já é esperado por muitos em qualquer um desses animes que tem como objetivo mostrar um hobby em especial. A gente que conhece muito bem Beyblade, que já teve algum contato com Bidaman, por exemplo, a gente sabe exatamente o que esperar, que em algum momento o protagonista vai ter o seu parceiro quebrado, despedaçado, explodido, destruído de alguma maneira, para que no fim das contas ele recupere esse seu parceiro, venha mais forte, um novo produto seja lançado e assim por diante. A gente sabe como essas franquias funcionam. Apesar da gente saber de como isso funciona, eu acho muito legal a expectativa de como isso vai acontecer dentro da história com a interação que os personagens têm mostrado até então. No caso de Bottom DX, nós temos aí toda a trajetória do Ryo, que vem aí tentando vingança, tentando destruir as Bottle Battles, no melhor estilo Kai de Beyblade, do clássico. Isso porque ele teve alguns traumas quando era mais jovem, porque o pai dele forçava demais ele a jogar e ser o campeão, e isso pesou muito nos ombros dele. A mãe dele acabou adoecendo, e aí ele jogou tudo isso nas costas do pai, que estava forçando demais a barra, e ele meio que interpretou mal as coisas com a sua visão de criança mesmo, a sua visão bem imatura a respeito das situações. E aí tem toda uma história com a tia dele e tudo mais, mas isso a gente já viu em outros episódios passados. O mais interessante é que isso tudo ficou tão forte pro Ryo e tornou ele um personagem tão rancoroso, um personagem tão amargurado e com tanta sede de vingança, que ele saiu do controle completamente, coisa que aparentemente a tia dele realmente queria que acontecesse, e no fim das contas ele ainda, como gota d'água, ouviu o próprio pai falando que o Koga Kota, outro cara que surgiu meio que do nada, que é o protagonista, e não por acaso rival do próprio Ryo, teria uma chance muito grande de se tornar um Bottle King, devido às suas capacidades que estão evoluindo com o tempo. O mais legal de tudo é que depois disso o Ryo enlouqueceu completamente, começou a querer destruir tudo, e isso foi o ponto chave pra gente chegar no episódio 26 que nós temos aqui. Muito interessante que eu esperava que o Kalamaru fosse quebrar ou ser destruído de alguma maneira num momento em que ele estivesse competindo, no momento em que ele estivesse numa batalha, um enfrentamento direto, com o próprio Ryo poderia ser, eu já tava esperando algo do tipo, mas não rolou nem isso, cara. O Ryo simplesmente começou a atirar pra todo que é lado, o Kota tentou ajudar ele e não conseguiu porque o Kalamaru simplesmente foi explodido tentando absorver toda a energia daquele burst, daquela explosão da sincronia vital do Ryo, o que deixou as coisas bem mais interessantes, eu acho, porque foi diferente em termos. Normalmente esse tipo de quebra acontece, como disse, em uma batalha, em uma competição específica em que eles têm que resolver tudo com o jogo proposto ali naquela série, naquele anime. E nesse caso não, nesse caso foi algo muito mais aberto, muito mais até simples, eu diria, mas de certo modo interessante de qualquer maneira. O Ryo simplesmente destruiu o Kalamaru, que tentou absorver a energia. Mas o que eu achei mais legal nesse episódio, mais forte, foi o fato do próprio pai do Ryo, o Io Hokari, se colocar numa posição de salvar o filho quando uma estrutura estava caindo. Ele empurrou o Ryo dali e uma barra de metal caiu nas costas do Ryo, que machucou bastante ele, inclusive. Foi um episódio que eu confesso pra você que fiquei um pouquinho chocado até, porque eu não esperava esse tipo de reação nem do Ryo, nem do próprio Io, e especialmente do Kota. Mas eu já chego lá no Kota. Primeiro eu quero comentar a respeito do choque de realidade que o Ryo toma no momento em que o pai dele salva ele. Parece que ele se acalmou e entendeu um pouco melhor a situação. Não é que o pai dele estava cego para tornar o filho Bottle King, para tornar o filho o melhor jogador, negligenciando completamente a família como o Ryo achava que ele estava fazendo. Na verdade, o Ryo estava bem enganado a respeito do pai. Ele foi um pouquinho envenenado, acredito, pela própria tia que queria alguma coisa
coisa dali, mas de qualquer maneira o Ryo acabou acordando e entendendo um pouco melhor a situação. Não ficou muito clara a reação dele em relação ao Koromaru quebrado, ele ficou meio que em choque ali nessa situação com o pai, tentando entender tudo e absorver a situação toda, mas o próprio Kouta foi jogado para longe com a explosão do Koromaru, coisa que foi muito repentino também. Normalmente o anime prepara os espectadores para esses momentos. Ele fala, olha, tá acontecendo uma rachadura aqui, olha, o vilão tá muito descontrolado, ele já quebrou outros antes, então ele pode acontecer com o protagonista também. E aqui foi meio que do nada, o negócio simplesmente explodiu e eu fiquei chocado. Eu falei, caraca, isso de repente assim, nem pra ser no meio de um jogo, entende? Foi muito legal essa surpresa em termos, embora, como comentei, fosse esperado, mas eu achei muito legal essa ideia deles colocarem isso como um acontecimento repentino e que chocou todo mundo. Curiosamente, o Kouta não entendeu muito bem essa situação, porque ele foi jogado pra longe, o próprio Yor segurou ele, e quando ele acorda, ele vai procurar o Koromaru e ele não encontra muito bem onde é que ele tá. Quando ele vê, o Koromaru já tá completamente destruído. E aí acontece o choque do protagonista, dele perder o parceiro e ficar perdido, ficar triste, aquela mistura de emoções. E para onde que a história vai? Eu achei super interessante que o Kouta começou a ser construído aos poucos, ele foi jogado no meio da competição junto com os espectadores, e é muito curioso porque normalmente nesse tipo de obra o que a gente tem na verdade é o protagonista e um personagem menor. Esse personagem menor poderia ser o Ponta, por exemplo, que a gente chama de orelha, que é o personagem que não sabe nada do jogo e que vai perguntando e entendendo as coisas para que nós consigamos entender também o que é o jogo, como é a competição, como é aquele mundo e as regras que regem nele. Mas é muito curioso que em Bottom X nós não temos esse personagem que tá ali para aprender sobre o jogo ao lado do protagonista. É o próprio protagonista que faz esse papel. Isso é muito legal, porque nós conseguimos nos identificar um pouquinho mais com ele, que desde o começo falava que não queria fama, que só queria jogar e se divertir, e que não tinha interesse em ser grande. Mas acontece que aos poucos ele foi conhecendo o jogo, aos poucos ele foi se interessando em querer mais rankings, em ficar mais forte e, segundo ele mesmo, borbulhar mais com o Koromaru, que é ter aquela sincronia, que é ter aquele laço entre ele e seu parceiro aí nos jogos. E isso é ponto crucial pro anime, porque a gente percebe a evolução do Kouta e percebe como ele tá se transformando num jogador cada vez melhor, para chegar nesse ponto específico, ter o seu parceiro destruído e aí sim ter aquela vontade de voltar a jogar por revanche, por vingança. Não sei, eu não conheço muito bem a personalidade do Kouta, embora ele seja o protagonista, ele parece ser um personagem mais maduro do que ele mostra muitas vezes. E aí entra o Ponta, que desde o primeiro episódio eu tenho comentado que eu suspeito bastante desse personagem, porque não faz sentido muitas coisas que ele faz. Primeiramente, vamos voltar um pouquinho e entender que foi o Ponta que começou a falar pro Kouta, olha, eu acho que você deveria jogar, eu acho que você deveria ser um jogador, eu acho que seria divertido pra você. Em seguida, o Koromaru aparece, né, no caso, a origem, que depois torna-se o Koromaru, aparece no armário do Kouta, e quem tá próximo dele é o Ponta. Em vários momentos cruciais em que o Kouta precisa desempenhar um papel melhor, um jogo melhor, ele precisa melhorar como jogador, o Ponta dá uma dica de leve e o Kouta pega e consegue transformar aquilo numa jogada genial. Um bom exemplo disso é numa batalha recente em que o Kouta estava tentando usar o Koromaru mais de controle, mas ele não estava conseguindo por estar atirando muito forte. Eis que o Ponta fala, olha, estou fazendo uma sopinha, olha que cheiro delicioso. Nesse momento, o Kouta sente o aroma daquela sopa e relaxa os músculos e atira, e acerta o alvo, e ele entende que então relaxado ele pode ter um potencial melhor. Mais uma vez o Ponta influenciando bastante. Tem um momento chave também que aparece a tampinha do Citrus, que é o Bottle King, que é o maior e mais poderoso jogador de Bottleman que tem nesse mundo, e essa tampinha do Citrus tá no armário do Kouta. Quem tá do lado dele? O Ponta. Mais uma pista. É quando aparece naquele YouTube deles lá, o apresentador simplesmente fala, olha, sabemos que o Bottle King, o Citrus, está na cidade porque nós já vimos sombras dele, mostra ali um pedacinho de um casaco com uma touca bem obscura assim. Ele fala, olha,
Preste bastante atenção porque o Citrus pode estar do seu lado agora mesmo. Nisso a cena corta imediatamente pro Iroha e pro Mitsuya, juntamente com o Ponta. Então, pra mim tá bastante claro que o Ponta é sim o Citrus, que ele é o Bottle King e que ele tá nos bastidores, por trás das cortinas, ele tá ali transformando o Kota aos pouquinhos num jogador excepcional, para que ele seja o Bottle King, já que nós sabemos que o Citrus se afastou do mundo de Bottleman exatamente porque ele estava cansado do jogo, porque ele não concordava com alguma coisa, e aí ele foi atrás de alguém que ele julgasse ser digno de ser o seu sucessor. Se for mesmo isso, eu já quero deixar isso registrado aqui, e eu tô muito feliz de pensar que essa é uma possibilidade e que o Ponta tem grandes chances de ter um papel muito maior do que a gente imagina. Eu adoro quando acontece esses plot twists e simplesmente aquele personagem bobão que tá ali do lado o tempo todo sem fazer nada, ele sempre cai nos 3 primeiros minutos de qualquer disputa que acontece no anime, ele tá ali, mas ele pode ser alguém muito mais importante. E isso tudo junto em um único anime, em uma única série, a gente tem muita coisa pra acontecer. Agora, o que vem imediatamente no próximo episódio, já tá no título do episódio, inclusive, é que o Kolamaru vai receber um upgrade, vai receber uma melhoria grande, obviamente, porque ele foi quebrado, e o nome é Kolamaru Energy DX. E eu já fiz um vídeo analisando o Kolamaru Energy no modelo base que veio lá no Random Collection Volume 1, se você quiser dar uma olhada, tá aí no canal, disponível para você assistir. Agora o Kolamaru vai receber esse upgrade, e se você quiser receber um spoilerzinho de como vai ser essa melhoria pro Kolamaru, lembra do Drive Gotta Burn em Beat 'em Up Crossfire, na verdade Fire Blast, que é a segunda temporada? Pois é, ele tinha aquelas Power Arms que você tinha uma pegada melhor, que tinha umas molas para você apertar nos Emblem Charge e tudo mais. É mais ou menos isso que vai acontecer com o Kolamaru. Ele vai receber braços novos, ele vai receber uma melhoria para deixar o núcleo mais potente. Eu não sei se vai ser um modelo completamente novo ou só as Power Arms vão vir aí. Mas eu sei que vai ser lançado no mês de outubro, então é bom a gente ficar de olho na próxima Korokoro e nas novidades de Bottleman. Outro ponto interessante é que a gente vai ter também revelado o Bottleman de Gêmeos, daquele personagem que nós sabemos muito bem que é ele que vai usar. Na verdade vai ser um 2 em 1, vai ser 2 Bottleman que você junta em um só, lançamento do mês de novembro, e em dezembro nós vamos ter aí algo que lembra muito um dragão, que atira 4 tampinhas na vertical de uma vez só. Será que esse é o Bottleman do Bottle King? Ou será que esse é um Bottleman de um outro personagem que possa ser um possível vilão para a temporada? Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas é curioso a gente pensar o que pode vir na série, considerando os lançamentos dos produtos que a gente sabe que vão sair. Então eu acho bem legal, sabia que em outubro ia rolar uma melhoria pro Kolamaru, sabia que em algum momento o Kolamaru quebraria, mas não sabia que seria dessa maneira na história oficial do anime, e foi muito legal ter acompanhado esse episódio. Olha quanta coisa a gente já tem para discutir sobre Bottleman, eu queria deixar isso aqui no canal registrado também para todo mundo poder trocar uma ideia, para você comentar aqui embaixo as suas opiniões, o que é que você tá achando do anime, se você tá assistindo, quais são as suas ideias pro futuro da série, o que você acha que pode acontecer, tá comigo nessa, achando que o Ponta pode ser o Bottle King que tá ali trabalhando o Kota por trás das cortinas, ou tem uma ideia diferente do que pode acontecer. Só posso dizer pra você que o cabelo do Ponta é sempre preso, e o cabelo do Bottle King, quando solto, lembra um pouquinho o cabelo do Ponta. Repara bem o design desses dois personagens. E é isso que eu queria trazer pra vocês, um vídeo comentando aí os acontecimentos recentes no anime de Bottleman, o quanto eu tô gostando desse anime, o quanto o desenvolvimento desses personagens não é tão superficial assim, o quanto a gente pode aproveitar e ver desses personagens sendo colocados à prova o tempo todo, principalmente o Ryo, que parece ter acordado, mas ao mesmo tempo foi em prol do sacrifício do próprio Kolamaru. Vamos ver como o Kota vai reagir a tudo isso também. Tô muito empolgado pelos próximos episódios, e isso é só metade da primeira temporada. Tô muito curioso para ver o que vem por aí. Espero que você também. Então comenta aqui embaixo o que é que você achou, quero saber o que é que você tem a dizer a respeito do anime de Bottleman DX. E é isso. Deixa um gostei para apoiar o canal, se inscreve aí também para não perder nenhum vídeo que eu publico aqui todos os dias, e a gente se vê numa próxima. Falou!